neófitos e neófitas, sejam bem-vindos ao quadro Ilustre Perito, onde iremos conversar com peritos especialistas acerca de um tema pericial específico. E hoje estamos aqui com a arquiteta Thaís Giori. Obrigada por ter vindo, Thaís. Eu que agradeço pela oportunidade. O objeto pericial de hoje será sobre desapropriação. Então vamos ao primeiro quesito. Quesito 1. Queira o senhor perito indicar quais são suas habilitações técnicas e acadêmicas? Bom, meu nome é Thaís Giori Povo, sou arquiteta urbanista, graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista pelo IPOG em auditoria, avaliações e perícias de engenharia. Já realizei diversos cursos, das mais diversas áreas da engenharia de avaliações e fui presidente da Comissão de Avaliação da antiga Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Estado, antigamente era CETOP, hoje é CEMOB. Hoje, atualmente, sou uma das diretoras do IBAPS, Diretoria de Relações com Associados. Já fui no primeiro triênio de 2021, 2023 e agora 2024 a 2026. Quesito número 2. Queira o ilustre perito caracterizar detalhadamente os imóveis que são objeto da ação para fins de desapropriação. Bom, nesses casos, o perito ele tem que sempre responder trazendo todas as informações possíveis que ele conseguir levantar daquele imóvel. As características intrínsecas e intrínsecas dele. O que seriam as características intrínsecas? Trazendo as questões próprias do imóvel que está sendo objeto da perícia. Se for um terreno, por exemplo. Topografia, localização em relação à quadra, nível de solo, mas frente, número de frente, isso é muito importante. Por exemplo, em casos de desapropriações, quando você tem uma redução da frente, do número de frente, isso impacta diretamente no valor. Então, o perito ele tem que trazer a maior quantidade de informações possíveis daquele bem para que a gente consiga chegar num valor, explicar o valor que ele chegou no final do trabalho dele. No caso de benfeitorias, estado de conservação, área, número de pavimentos, qual a tipologia daquela benfeitoria, se é uma benfeitoria residencial, se é comercial, se é industrial, se é rural, se é urbano. Então, isso também depende do profissional, se é engenheiro civil, se é agrônomo, da qualificação profissional, se é um engenheiro agrônomo, se é um civil, um arquiteto, enfim. Então, o ideal é que o perito ele sempre traga o maior número de informações possíveis. Infraestrutura urbana é importantíssimo. A localização dele em relação ao município, via de acesso, todas aquelas informações que vão auxiliaram ele na determinação do valor do imóvel, que ele identificou durante a vistoria que ele realizou. Quesito número 3. Queira o senhor perito classificar esta desapropriação? Bom, nesse quesito, nós temos duas particularidades. Uma quando se trata de imóveis urbanos e uma quando se trata de servidões rurais. O imóvel urbano a gente tem que classificar quanto à abrangência ou a durabilidade dessa desapropriação. O que é a abrangência? Se ela é total ou parcial, e durabilidade, se ela é perpétua ou temporária. No caso de servidões rurais, nós temos outras classificações, que é qual a tipologia, se ela é estrada, se é aérea, se é de subsolo, tubulação. A gente tem posição em relação ao solo, se é subsolo, se é aérea, se é física ou não. Então, a gente tem outras classificações que a gente precisa de olhar com um pouco de cuidado, porque tem essa diferenciação. Então, o ideal é que o perito ele vá na norma, na NBR, tanto na parte 1, parte 2 se for urbano, e no caso de imóveis rurais, a parte 1 e a parte 3, porque tem essas definições lá e ele tem que responder quanto a isso. Como é classificado, segundo a NBR, essas desapropriações. Lembrando que tem um item específico de servidão na NBR 14653. Quesito número 4. Queira o senhor perito informar qual é o método aplicado para a determinação do justo valor de indenização e justificar. Nesse caso, vai variar de acordo com o imóvel que está sendo objeto da avaliação. Então, o perito ele tem que ter uma expertise para definir, de acordo com as metodologias disponíveis dentro da NBR, qual que é aplicado, qual que vai trazer o justo valor de indenização, porque o justo valor de indenização nem sempre é o justo valor de mercado daquele imóvel. A gente tem que entender que o princípio principal da desapropriação é o princípio da reparação total do bem do desapropriado. Ele tem que ter, no final da desapropriação, o mesmo valor
mesmo valor de propriedade que ele tinha antes. Então, cabe ao perito determinar qual que é a melhor metodologia de acordo com o imóvel objeto. Se é o método comparativo, que é aquele que é, segundo a norma, né, ele deve ser utilizado, preferivelmente utilizado em relação aos outros, ou se algum outro método seria mais interessante nesse caso, como o involutivo, por exemplo. Quesito 5. Queira o perito informar se o imóvel em questão está ou não está localizado no perímetro urbano municipal e justificar. Esse quesito é muito importante, porque existe hoje uma discussão muito grande, né, entre imóveis situados naquela zona que a gente chama uma zona livre, né, que é a zona de expansão urbana. Fica aquela briga, será que é urbano, será que é rural? Atualmente mesmo eu fiz uma perícia sobre isso, porque são imóveis muitas vezes com características, né, urbanas, mas que estão ainda classificados como rurais. Então o perito ele tem que entender, analisar caso a caso, entender aquele contexto regional onde aquele imóvel está inserido e justificar muito bem no seu quesito o porquê que ele está definindo aquele imóvel urbano, trazendo itens, por exemplo, PDU, PDM, né, trazendo essas bases, e justificar no seu trabalho o porquê que ele definiu aquele imóvel como sendo zona urbana ou zona rural. Expansão urbana, né? Uhum. Quesito 6. Queira o ilustre perito tecer quaisquer comentários que achar pertinente. Bom, gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, explicar um pouco como preencher esses quesitos, né, esses 5 quesitos que foram pontuados, e parabenizar vocês pelo quadro, né, Ilustre Perito. Vai ser com certeza de grande utilidade para todos os já profissionais e aqueles que estão iniciando agora. Muito obrigada pela sua participação, Thaís. Bom, galera, é isso. A gente se vê na próxima. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, mandar para todo mundo e fiquem ligados que a gente vai ter mais. Fui!